Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho nessa 24ª semana do tempo comum, celebrando hoje a exaltação da Santa Cruz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, às vezes na nossa vida a gente passa algum sofrimento, alguns infortúnios, momentos difíceis na nossa vida. Naquele momento, a gente quer jogar tudo para cima, quer desanimar, quer abandonar, quer parar tudo. Enfim, não é fácil. Mas depois que passa, a gente vai percebendo que era necessário a gente passar por aquilo para que a gente pudesse ter força, coragem, resistência para aguentar o que viria depois. E aí aquele sofrimento passa a ser para nós algo necessário, passa a ser para nós algo bom. Por exemplo, a borboleta, né? A borboleta, ela primeiro ela é uma lagarta, depois ela se torna em um casulo e depois ela irrompe aquele casulo e voa. Parece algo muito doloroso. O que aconteceu? Aconteceu que um homem viu uma borboleta irrompendo o casulo. E ele viu que ela fazia tanto esforço para rasgar aquele casulo, mas tanto esforço, que ele foi, pegou uma tesourinha e cortou o casulo, de forma que a borboleta saiu com muita facilidade. Qual foi o resultado? A borboleta não voou. Por quê? Porque a borboleta ela necessita dessa força que ela tem que fazer para irromper o casulo, para ela poder ter resistência nas suas asas, para na hora de voar. As asas dela precisa fazer esse primeiro esforço para na hora de voar aguentar o corpinho dela na altura. Essa borboleta não conheceu as alturas, porque ela nunca voou, ficou sempre caminhando somente. Assim é com a santa exaltação da Santa Cruz. No primeiro momento, a cruz que era causa de tortura, de castigo, punição para os malfeitores, em Jesus e por Jesus, tornou-se para nós penhor de salvação. Por isso que todas as igrejas que a gente vai, católicas pelo menos, a gente vê a cruz de Cristo. E, liturgicamente, dentro da igreja, se possível, a imagem dele pregada nela. Não que a gente está cultuando Jesus que morreu de jeito nenhum, mas é para a gente ver que por causa daquilo e por causa da atitude daquela pessoa que é Jesus, nós fomos salvos. Jesus transformou a realidade da cruz. Jesus transformou o nosso sofrimento. Pelo sofrimento de Cristo, todos nós fomos salvos. Pela morte de Cristo, nós recebemos a maior de todas as graças. Meus irmãos, minhas irmãs, a cruz, ela é hoje para nós o penhor, o motivo, a bênção que todos nós almejamos e quisemos. Não mais motivo de sofrimento, de dor, de morte, não. Ela se tornou símbolo, sinal de nossa salvação. Então, meus irmãos, minhas irmãs, ao olharmos para a cruz, que nós possamos também pensar em nossos sofrimentos, possamos pensar em nossas dores,
nossos momentos difíceis e perceber que a dor, a cruz, ela não persevera, ela não é algo eterno, ela passa. E depois da cruz, né, Jesus não ficou somente na cruz, Jesus ressuscitou. Ele vive para sempre. Assim é cada um de nós. Seja qual for o sofrimento que você esteja passando, ele vai chegar a um fim. E ele vai te ensinar a viver como se deve. Ele vai, como dizia os antigos, né? Ele vai te amadurecer. Ele vai te mostrar que você é capaz, que você tem condições. Seja qual for o sofrimento que você esteja passando, coragem, perseverança, força. A morte não venceu. A cruz, ela hoje para nós tem um sinônimo muito bonito, um significado muito claro e forte na vida de todos nós, discípulos e amigos de Jesus. Termino fazendo uma alusão um pouquinho sobre a seriedade dessa cruz. Infelizmente, muitas pessoas usam a cruz, né, o símbolozinho da cruz, como se fosse um adorno, algo assim, até aí nada demais. O problema é que quando a gente usa a cruz, a imagem da cruz, nós temos que usar com toda veneração e respeito, porque, como eu disse antes, ela é o penhor de nossa salvação. Ela é o símbolo maior de tudo aquilo que Jesus fez e nos garantiu a vida eterna. Muita gente carrega uma cruz no peito, mas será que tem peito para carregar essa cruz? Meus irmãos, minhas irmãs, é muito importante que a gente olhe para a cruz e veja: eu só posso carregar essa cruz se eu de fato assumir a missão de seguir Jesus, porque foi ordem dele. Assume a sua cruz e vem atrás de mim e me segue. Então, se você não está disposto a seguir Jesus carregando a sua cruz, então a cruz não se passa apenas de um adorno, de um enfeite que qualquer um coloca no pescoço, outros até na orelha, né? Mas não significa muita coisa, não. A cruz, ela é o maior tesouro abaixo da Eucaristia que todos nós temos, porque a cruz, ela nos deu por ela a salvação. O Senhor Jesus nos deu por ela a salvação. Tenham todos um bom dia, ainda em tempo. Ótima semana.